A paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quase bati na Débora, né? Quando ela fez isso. Porque para mim é diferente vir trazer a palavra. Eu falo muito, mas eu canto, né? Então, a gente coloca a música e o pessoal ainda brincou comigo. Ah, então canta, prega cantando, né? E eu gosto muito de cantar, o Senhor é maravilhoso e eu expresso cantando, mas quando elas vieram, né, dizer que Deus tinha tocado no coração delas para que eu trouxesse uma palavra hoje, eu falei, meu Deus do céu, sempre corri desse negócio de pregar, meu pai. Sempre achei que era muito difícil e vou confessar para vocês que ser esposa de um dos maiores pregadores da nossa época é muito difícil chegar e pregar. Né? Eu acho que todo mundo concorda comigo que o pastor Nilson é um dos pregadores dessa nossa geração que tem sido uma bênção. E trazer a palavra, eu oro por mim, Nilson. Pedi a ele que orasse, porque não que haja comparação, mas eu não quero jamais, né, me comparar. Mas eu tenho dentro de casa um exemplo de um pregador de excelência para a glória do nome de Jesus. A Adriele já pregou, o Azaf já pregou, e só faltava eu, né? E quando a Débora disse, eu falei, Senhor, toda vez eu falo não. Dessa vez eu vou ter que aceitar. O Senhor sabe da minha vida, de como eu me sinto incapaz. Mas hoje eu consegui um acordo com Deus e o Senhor me liberou de pregar. Ele disse, então conta o seu testemunho. Aí eu fiquei mais tranquila. Falar do que você é melhor, né? Do que você viveu. Aí eu, Jesus, muito obrigada. Porque pregar é muito difícil para mim. Eu acho muito difícil. Mas contar o meu testemunho é mais fácil. Falar do que Jesus fez na minha vida. E eu selecionei umas fotos. Eu sei que vocês vão rir. Porque eu era uma sarará muito feia. Então eu sei que vocês vão rir de mim. Selecionei umas fotos. E enquanto for passando as fotos, eu quero contar um pouquinho. E quero convidar você a abrir seu coração. Nessa noite, eu realmente não quero pregar, porque não me sinto capaz disso. Trazer um estudo, uma pregação, acho muito difícil. Mas eu vou contar o que Jesus fez na minha vida. Primeiro eu quero me apresentar, eu sou a Simone, nome de solteira, Moreira de Carvalho, e nome de casada, Simone Moreira de Carvalho Teixeira. E eu nasci num lar evangélico, eu sou a mais nova de 6 filhos, e meus pais eram Alaide Correia de Carvalho e José Moreira de Carvalho. E nós nascemos, eram 6 filhos, eu fui a última, e na situação que minha mãe ficou grávida de mim, ela falou, meu Deus, mais um filho, o que eu vou fazer? Eles eram muito pobres, isso já contou um pouquinho aqui do testemunho do meu pai, de morar numa casa muito ruim, fazer uma vigília e Deus abençoar um apartamento. Então a vida deles era muito apertada e ganhava roupa da igreja, era abençoado com bolsa da igreja, então era uma família muito simples. E quando veio mais um filho, já tinha 5, ela, meu Deus, minha mãe disse que no segundo filho ela já estava tranquila, glória a Deus, e vieram mais um monte. E ela disse que quando chegou a notícia, ela está grávida, mais um 6, meu Deus. Ela ficou desesperada. E ela disse que, confessou que ela ficou assim, meu pai, o que eu faço? Mais uma boca. E foi passando o tempo e Deus usou uma pessoa para falar com ela, olha, fica tranquila, porque você vai ganhar a tua ligadura com esse filho que vai vir, o 6º filho. E Jesus, incidentemente, eu também ganhei uma ligadura quando eu tive meu último filho, que foi o Azaf, primeiro veio a Adriele. E foi uma Jesuicidência, foi a mesma coisa que aconteceu quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu estava para nascer, e ela ganhou uma ligadura, o médico falou, vou ligar você, não pagou nada. E foi uma coisa de Deus. Mas quando todos os outros irmãos, né, ficaram sabendo que ia nascer mais uma pessoa, fica aquela expectativa, depois ela conseguiu até saber qual era o sexo. Eu acho que foi, não, minto, eles não sabiam não. Eles ficaram fazendo 2 nomes, era um monte de lista, se fosse menina e menino, agora eu lembrei. Aí teve aquela novela Selva de Pedra, eu acho que 2ª versão já, não lembro muito bem. E tinha uma Simone lá. E eles falaram, olha, ou vai ser Alex, se for menino, ou vai ser Simone. E nasceu a menina. Aí, então vai ser a Simone. E todo mundo feliz e tal. Eles não sabem de nada, só ele que paga a conta, né? Os irmãos tudo felizes, né? E minha mãe, meu pai, meu Deus, mais uma boca. Enfim, eu nasci, só que aconteceu uma coisa que já começa aí a dica, não faça isso. Minha mãe não tinha tanta sabedoria quanto nós temos hoje. Ela disse que no momento dessa que ela estava me amamantando, o meu irmão tocava violão, ele é professor de música, eu aprendi muita coisa com ele.
Ele sempre tocou violão, cantou, ensaiava conjunto. Era bem parecido com o que a gente faz hoje. Fazia tudo. E ela disse que nesse momento que eu estava amamentando, ele estava tocando violão. E eu virei toda, se esticando no colo dela, para tentar ouvir de onde estava vindo aquele som. E ela, pobrezinha, não sabia. Ela falou assim para o meu irmão mais velho: olha aí a sua concorrente. Aí eu, anos depois, fui entender. Ela falou: olha aí sua concorrente, não fale isso. Nenhum irmão é concorrente. Ela tinha que falar: olha aí que bênção, mais uma da música, né? Mas ela não tinha sabedoria. Algumas coisas aconteceram por causa disso, que eu vinha detectar quando eu fiquei mais velha, repreendi e tal, mas aquilo no mundo espiritual gerou um pouquinho de, Satanás sempre pega essa palavra, concorrente, a mais nova com o mais velho. Só que eu não sabia de nada, fui saber depois, mas Deus deu vitória, graças a Deus tudo foi resolvido, a gente repreende isso e segue em frente. Mas só que algumas coisas foram acontecendo devido a ter vindo esse último filho que não foi esperado. A gente já sabe alguma coisa que acontece quando a gente tem um filho que não é esperado, começa a ter um monte de situações, e eu quero compartilhar com você. Eu quero pedir para soltar a primeira foto. Essa aí é a minha família, que cantava desde pequenininho. Todo mundo cantava. Esse do meio é o Celso, do lado direito meu é a Celi, é a segunda. Isso é em ordem cronológica. Esse aqui é o José Carlos, essa aqui é a Josilene, essa aqui é a Tininha, e eu no meio, a pequenininha sou eu, Simone. E a igreja, eles sempre cantavam, e o pessoal chamava de Os Canarinhos. E tinha um pastor, pastor Messias, ainda é vivo, e ele sempre colocou esse nome, e todo mundo, vamos chamar os Canarinhos. E minha mãe contava que eu mamei até 4 anos, uma coisa horrível. Até 4 anos, eu mamei, e ela dizia que eu estava mamando na igreja quando começavam a cantar. E cantavam muitas músicas antigas, daquela época era: vem alma cansada, espera em Deus e no seu amor. E eu levantava, largava o peito e ela para frente, e ela me metia no meio, e isso foi uma dessas vezes que eu sei lá o que eu estava fazendo ali, cantando que não era, né? E eles cantavam e eu atrapalhava eles ali. E isso foi acontecendo, pode botar outra foto. Isso foi acontecendo ao longo da minha infância. Pode passar. Aí mais uma foto. Esse aqui é um primo nosso. Ali cortou um pouquinho, mas é o pessoal da minha casa, a gente criança. Pode passar mais um pouquinho. Esse aí sou eu, uma outra irmã minha. Esse aqui é um muro, é que não dá para ver direito. Foi um muro que uma vez eu caí. Olha a desobediência aí, as crianças não estão aqui, mas depois eles vão ver no DVD. Meu pai tinha mandado, minha mãe estava estudando à noite, que ela foi terminar os estudos à noite, e meu pai: Simone, vai tomar banho, está na hora do banho, por volta de 6 horas da tarde, e eu: pai, só vou brincar mais um pouquinho, e desci, nós morávamos num apartamento, e eu desci, e eu fui brincar de pique alto, e tinha um murinho, e eu sentei no pique alto, sentei em cima, a minha amiga chegou e peguei, eu caí para trás, ia bater a cabeça no chão, meu braço fez isso, e eu bati com a cabeça no braço, então quebrou aqui. E disseram que aqui não ia ser bom se quebrasse aqui, né? Falaram que podia ter um monte de problemas se pegasse aqui e tal. Aí eu não sei se era verdade ou se era mentira. Eu fiquei um tempão com o braço engessado, e mais tarde eu vim aprender a tocar violão. E eu sempre me lembrava: poxa, foi desobediência. Eu não queria tomar banho naquela hora, caí, quebrei o braço, dei um monte de problema para meu pai, saí todo mundo correndo. Então, esse período aí, eu era muito arteira, era bem arteira, né? Mas Jesus mudou a minha vida. Pode passar a próxima. Aí indo para a escola, essa aqui é minha irmã mais velha. Fui criada bastante tempo por ela, porque minha mãe tinha que trabalhar fora, meu pai também, para sustentar a família. Pode passar. Aí eu fui crescendo. Nessa época, eu acho que eu já tinha um pouquinho mais. Teve um episódio da minha vida que, com 5 anos ou 6, eu tenho um pouco de dúvida, mas eu creio que era 5 anos, eu vi aquela cantora Cassiane, aquelas cantoras Cassiane e Andréa Fontes cantando numa programação, numa praça. E aquilo ardeu meu coração, eu falei: gente, é isso que eu quero ser. Eu quero ser cantora. Quero ser cantora, e nós íamos para essas programações com uma família, que era Dona Maria Teodoro. Nós íamos porque meus pais estavam sempre trabalhando, então eu ia sempre com ela. E nesse dia minha mãe nem estava só essa família. E nós fomos lá e eu falei: meu Deus, é isso que eu quero ser. E mais tarde você vai entender o que aconteceu. Eu queria ser cantora,
E falei, gente, eu quero cantar igual isso, ir para os lugares. E elas contaram um pouquinho de testemunho, que as mães levavam elas e tal. E mais tarde você vai saber. Pode seguir. Então, eu fui uma pessoa normal, como todo mundo, uma criança que fazia arte, né? Estava sempre normal. Aí eu comecei a aprender a tocar violão, com os 10 anos meu irmão começou a me ensinar, e eu fazia o que todo mundo faz. Todas as músicas tinham que ser em dó maior, porque qualquer música tinha que ser em dó maior, porque eu só sabia dó, sol, fá, e era isso aí. Pode passar. Alguns lugares que eu toquei, sempre estava tocando, gostava muito de estar nos cultos. Pode passar. Aí a gente começou já a crescer, aí eu já participava de um conjunto chamado Conjunto Louvor. Aí eu já estava por volta de 12 anos, se eu não me engano, ou um pouquinho mais. E eu já entrei, isso na minha igreja, essa igreja metodista em Realengo. Essa é a minha igreja. Essa aí já é na igreja do Nilson, que era em Bangu. Quando nós nos conhecemos, a minha irmã me levou para uma programação nessa igreja. E todo mundo olhou assim, gente, ela toca violão, ela podia namorar o Nilson, ele toca violão. E eu olhei, vocês são malucos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tocar violão, eu vou namorar o menino? E todo mundo já botou o olhão, gente, perfeito, vocês vão ficar tocando violão a vida toda. E eu falei, gente, mas o que é isso? Não tem nada a ver, o pessoal vai num retiro. Eu, não, que retiro, não conheço ninguém. E ela namorava um rapaz na época dessa igreja, e ela me levou. E essa menina que está aqui no meio era a nossa conselheira. Ela veio a ser a minha conselheira porque eu fiquei emprestada na igreja dele. E ela aconselhou muito, foi uma benção, o nome dela era Regina também. E era uma benção, ela nos ensinou a parte espiritual da nossa vida, ministrou muito na nossa vida. A gente é pentecostal por causa dela, porque ela nos ensinou a ser crentes, fiéis. E a gente com 12, 13 anos, e a gente buscava poder, era uma coisa de louco. A gente levava as programações da igreja toda, desde lavar o chão da igreja, até concretizar no culto, eram os adolescentes, porque ela era assim. Ela, a Ana, que é a irmã dela, então assim, foi uma coisa tremenda, assim, algo tremendo na nossa vida. Foi a Regina, que foi a nossa conselheira, então a gente tem um carinho muito grande. E esse era o Ministério Salmos. Aquele outro que eu mostrei da minha igreja era Louvor, o outro era o Ministério Salmos. Aí tem uma outra foto eu cantando, aí já era outra fase, aquela outra, essa daí. Olha o cabelo, não dá, né? É um sol, né? É um sol. E quando a gente, nessa época que eu cantava, eu já era Aline Barros, já não era mais Cassiane e Andréa Fontes. Eu já não, quero ser Aline Barros e cantar igual a Aline Barros, aquela coisa. E porque era mesmo, um ano mais velha, parece, a Aline Barros de mim. E quando ela apareceu, todo mundo, gente, tem uma menina que canta muito e tal. E Pareré Pão Duro era bem parecida à idade, se eu não me engano, era um ano. Aí eu peguei, comecei a cantar Aline Barros, cantava tudo de Aline Barros, ela estava surgindo. E falei, gente, eu quero ser, Senhor, tu me leva para as nações, e coisa e tal. Eu vou cantar nas igrejas e tal. E aí começou a acontecer uma coisa dentro de mim. Porque não começou a acontecer, eu cantei em vários lugares. Eu cantei, se eu não me engano, eu tinha 17 ou 18 anos, num lugar, algumas pessoas conhecem, chamado Adonep. E quando eu cantei lá, eu já estava, eu acho que 17 ou 18 anos. Eu cantei, eles convidaram meu irmão, ele falou, poxa, sua irmã canta, por que você não vem? E lá era um jantar. Então, eles chamam os homens de negócios, convidam artistas e tal. E, enquanto isso, tem um louvor, tem um culto pequeno, sempre alguém traz uma palavra. Eu conheci nesse lugar, eu conheci o Cid Moreira, conheci o Kleberson, aquele tecladista do Roupa Nova, vi várias pessoas famosas e os testemunhos eram incríveis. Porque eles falavam, gente, eu perdi tudo, agora Deus me devolveu toda a minha frota de aviões. Aí, gente, meu Deus, o nível deles era assim. Minha frota de aviões, Deus me restaurou minhas 5 empresas. E a gente, o que eu estou fazendo aqui? A gente tudo pobre, mas Deus me levou para esse lugar. E eu cantava lá e as pessoas vinham e falavam comigo, gente... Aí teve uma vez um rapaz até que me deu um cartão, e ele falou, olha, eu trabalho no estúdio do... Como é que era o nome? Ivan Lins. Olha, eu fechei o olho quando você cantava. Eu não quis nem olhar. Eu, gente, que tremendo, você é isso, você é aquilo. E ele me deu, aí meu irmão pegou coisa. Não, ela não canta pro mundo, não. Pegou o cartão, nem viu o cartão. E ele, não, passa lá no estúdio e tal, mas eu tinha um propósito dentro de mim. Eu falei assim, eu vou cantar pro Senhor. Mesmo que as coisas venham e vieram. Inclusive, esse do Roupa Nova, falaram comigo. Várias pessoas, Cid Moreira, um monte de gente falou comigo. E algumas pessoas me indicaram. Quando eu fazia aula de canto, a minha professora queria me levar para o Teatro Municipal.
E muita coisa veio, mas graças a Deus, pela misericórdia, eu tinha um propósito firme de cantar para o Senhor. E nenhuma delas, todas as vezes o Senhor me livrou, eu nunca precisei cantar nada que não fosse na casa de Deus, para a glória de Deus. E nesse tempo, então, eu comecei a sonhar com isso, em ser cantora, viajar, e falei, poxa, isso é o que eu quero. Então, foi assim, aumentando o que tinha acontecido por volta dos 5 anos. Fui estudar canto, fiz aula de violão, sou formada em violão clássico, em canto lírico, canto popular, e tudo foi sendo direcionado, mas sempre Deus estava me guardando, graças a Deus por isso. Pode passar. Aí eu conheci o Nilson nesse mesmo tempo, essa é a portinha da igreja dele, o quintal. Pode passar. Isso aí isso foi onde? Eu já nem lembro essa. A gente estava namorando ainda, isso? Era? Eu nem lembro mais. Foi. Isso aí, a gente namorou. Irmãos, eu comecei a namorar o Nilson com, se eu não me engano, 1 mês e 15 dias para fazer 15 anos. Estava com 14 para 15. E ele veio com aquele papo mole. Não, eu queria só uma amiga. E tal. Eu estou meio assim, eu gostava de uma menina, mas aí eu vi que não é de Deus. Aí eu, da outra igreja, amiga, fala aí. Eu falei, eu falo para Dedéu, mas vou tentar te ouvir. Eu não sabia que ele estava, né? Aí eu entendi depois. Todo mundo, Simone, você não está entendendo? Não, ele falou que queria uma amiga, eu estou ouvindo. E não era, ele estava, né, querendo outras coisas, orar comigo. Então, a gente começou a namorar. E a gente foi, né, se conhecendo. Só que quando eu fiz 16 anos, não minto, já estava com 15 anos e um pouquinho, ele já estava com 16, ele chega para mim e me faz uma proposta, eu quero casar com você. Eu falei, você é maluco, esse menino, 16 anos, me pede para casar. Eu falei, garoto, o negócio é o seguinte, eu quero casa, eu tenho que terminar estudo, minha mãe me falou que esse negócio é furada, esse negócio de casar cedo, não ter estudo, isso e tal. E ele, não, eu vou fazer tudo direitinho, mas eu só quero saber se você quer casar comigo. E foram 7 anos esperando, 7 intermináveis anos. E a gente não tinha dinheiro, andava a pé. A gente sempre ia para a igreja, andava mais, acho que era 1h30, né, Nilson? Andando, ia para Bangu. A nossa vida era ir para a escola dominical, depois ficar no ensaio da igreja dele, que era em Bangu. Depois nós andávamos para mim, ele voltava para casa, eu ia andando e a gente só ia almoçar 4h30 da tarde no domingo, porque nós tínhamos que ensaiar 2 conjuntos. A gente ensaiava, eu fui convidada pela conselheira, na igreja dele e na minha igreja. Então, só 4h30 da tarde era a hora do meu almoço. E a gente brincava que a gente tomava refrigerante enriquecido, não sei se você já tomou isso, refrigerante com água para render, porque era aquela garrafinha, e tinha um monte de gente junto. Então, andava aquela galera, então era refrigerante enriquecido. Botava água no refrigerante, já não tinha mais gosto de nada, mas a gente bebia aquilo porque já estava morrendo de fome. 2 horas eu corria para a minha igreja, ia ensaiar no outro conjunto, o conjunto Louvor. E, no final das contas, teve um momento que eu já estava ensaiando os conjuntos da igreja dele, que eram 2, eu já estava ensaiando os conjuntos da minha igreja, porque meu irmão tinha casado, deu um tempo, eu ensaiava coral, 3 conjuntos da minha igreja e 2 da igreja do Nilson. E ainda tinham igrejas que me chamavam para ensaiar cantata, para dar uma ajuda. E no final eu já estava fazendo um monte de coisas, graças a Deus por isso, ensaiando um monte de igreja. Hoje a gente é super conhecido, muita gente entra no Facebook e fala com a gente, porque foi daquela época. Quando não conhecia, gente, vocês estão aí, que coisa legal, glória a Deus, e a gente trabalhou muito. E isso nos ajudou, vai aí uma dica para os adolescentes, nos ajudou a passar os 7 anos, que foi o período do nosso namoro, e todo mundo sabe que namorar muito tempo é muito difícil. Mas ajudou demais trabalhar na casa do Senhor, porque a gente não tinha nem muito tempo. E minha mãe fazia o serviço, porque 3 horas da tarde tinha culto, eu estudava no Vila Lobos de manhã, que eu já tinha terminado o meu 2º grau, eu estudava de manhã no Vila Lobos, e à tarde ela, vamos para o culto. Eu amava ir para o culto mesmo, mas ela mandava ir para o culto para não correr risco. Vai que esse garoto aparece aqui. Então, a gente ia para o culto 3 horas, aí teve dia de eu estar cansada, e sentar, mãe, hoje eu não vou à noite na igreja, não. Cheguei agora do culto da casa da irmã tal. Ela, melhor lugar é estar na casa de Deus. Aí eu, é o Nilson que estava lá. Aí eu, Nilson, vamos embora para a igreja, que ela não vai deixar folga, não. Vamos embora para a igreja. E vai, Nilson, tinha que ir comigo.
Então ela não dava mole mesmo, e a gente foi livrado pelo Senhor, porque a gente estava trabalhando muito. Quando a gente deu conta, a gente já estava bem mais velho, já estava mais maduro, mas a gente começou a clamar: Senhor, a gente precisa casar, ter misericórdia, né? E Deus abriu as portas, foi muito difícil, a gente chorou muito, fomos muito para o altar chorar. A gente chegava antes na igreja para o ensaio, então a gente ajoelhava, tinha aquele negocinho, né, genuflexório, para poder ajoelhar, e nós chorávamos ali: Jesus, a gente precisa casar, a gente precisa casar. E teve uma época que a pastora Samira, que é minha cunhada, tinha uma casa e ela estava para mudar. Ela morava num cômodo em cima, e ele falou: poxa, vai vagar a casa da minha irmã, quem sabe ela deixa a gente morar lá. E a gente conversou, ela falou: olha, quando eu sair, vocês podem ficar, é um cômodozinho pequeno. Só que ela demorou a sair, menino, a gente nada. Foram 7 anos esperando, e Jesus vai passando pela prova, dando glória a Deus. E a gente foi em todos os lugares que a gente cantava com alegria, louvava o Senhor com alegria e pedindo a nossa bênção. Então aí pode passar. Aí eu acho que aí já foi noivo, já estava noivo, eu não lembro muito bem. Pode passar. Aí foi noivado. E a gente noivou no dia do aniversário do Nilson, só não lembro que ano foi isso. Esse foi o noivado. E esse foi o casamento. No dia 10 de maio de algum ano, eu não lembro. Que ano foi, Nilson? Hã? 97? Isso! 97. Ele sabe as datas, lá em casa. E em 10 de maio de 1997, a gente casou. Olha, que sonho. Nós, como ele prega, a gente fala do que a gente vive. Quando nós fomos casar, ele tinha ido para Itaperuna, o bispo tinha mandado ele para Itaperuna, e agora não tem jeito, namorar a 6 horas até a rodoviária, mais a rodoviária até a minha casa, bota aí mais 1h30 de ônibus. Não tem como namorar longe, ele agora tem que casar. E nós combinamos, acertamos: olha, tem 3 meses para casar, Senhor, agora não tem jeito. Ou o Senhor faz a gente casar, e em 3 meses, meus irmãos, para a glória do nome de Jesus, nós ganhamos um monte de coisa. Nós ganhamos muito, foi um caminhão de coisa, um foi dando uma coisa, outro foi dando outra. E a gente ficou abismado, como é que em 3 meses, a gente ficou 7 anos sem conseguir casar. E em 3 meses doaram tudo. E as revelações vinham: olha, vocês vão ganhar. Eu vi a sala da sua mãe cheia de coisa. Ninguém deu nada até agora. Eu ficava: amém, Jesus. E em 3 meses a sala ficou lotada. Foi um caminhão para Itaperuna, que a gente foi morar lá. Então Deus abençoou, abriu as portas, as pessoas vinham e davam as coisas, micro-ondas, toma isso, toma aquilo, mesa, toma, eu vou dar minha mesa, eu vou dar isso. Foi algo assim tremendo, Deus agiu. E Nilson conta que quando ele me viu entrando, ele falou: Simone, eu falei em línguas. Quando eu vi você entrando, quando abriu a porta, eu falei em línguas. Aí eu: por quê? Ele era muita emoção, 7 anos esperando, eu falei até em línguas. Aí eu: tá. Aí tem uma foto dele, não botei não, para ele não passar vergonha, que ele está com uma cara incrível. Quando ele viu a portinha abrindo, assim, foi uma coisa. E eu cantei para ele, pode passar. Eu cantei para ele cantou para mim, eu não sabia. E aí, mais tarde, a gente casou, foi para Itaperuna. Essa foi a primeira igreja que o Nilson pegou de tempo integral. Ele tinha tido 2 igrejas antes, mas era ajudante. Foi em Santa Cruz e em Campo Grande. Aí já foi em Itaperuna. Esse de Itaperuna, nós ficamos 3 anos e viemos para cá. O bispo queria mandar o Nilson para o México, para uma escola de música, uma faculdade, na escola do Marcos Witt. E ele falou: olha, vou te botar mais perto para você poder ter alguma coisa se precisar ir no Rio. E o pastor SD, na época aqui, falou: poxa, tem uma igreja para você que vai ser boa, tem muito jovem, você vai gostar e fica mais perto do Rio. Então você vem. O pessoal de Itaperuna não gostou nem um pouco, fizeram um abaixo-assinado, foi uma confusão, mas aí o bicho falou: não, eu quero que ele vá estudar. Então deixa ele para lá. E até hoje eles têm uma bronca porque eles acharam que a gente tinha mentido, nós já explicamos. Não foi mentira, era realmente para ficar só 3 meses e depois nós íamos viajar para o México, para a escola do Marcos Witt, no México. E nós viemos para cá. E trabalhamos aqui, né, com o Ministério de Louvor, principalmente, ele pastoreando a igreja, e a gente trabalhando. Isso aqui foi nos ensaios, nos cultos que nós tínhamos na época. Não tinha lugar, o Ministério de Louvor sentava atrás, no tablado, porque não tinha. Tem gente aqui que eu estou vendo, lembra dessa época? Era muito cheio, né? E nós sentávamos até atrás, porque às vezes não tinha nem lugar, tínhamos 2 cultos. Deus começou a abençoar e não cabia, né, na igreja antiga. Pode passar.
Esse aí já foi a gravação do Quero. Nós tivemos 2 CDs antes do Quero. Foi o CD Ele Se Levantará. É que é muita foto, não dava para botar. Ele Se Levantará, o CD de crianças e depois foi o Quero, o terceiro. Nesse dia foi assim que marcou a nossa vida, inesquecível para nós. A igreja que a gente pediu emprestado, né? Essa tenda estava lotado e eu perdi a foto. Estava lá em casa, tem do lado de fora mais um montão de gente que estava assistindo no telão. Foi algo tremendo. O pessoal da cidade nem sabia o que estava acontecendo. Depois nós ficamos sabendo o que estava havendo, que os ônibus paravam quando estavam passando ali fora da rodoviária. E era a programação. Estava tão cheio que eles paravam para ver. E foi algo de Deus tremendo. Naquele dia teve gente curada de câncer. Foi algo que marcou realmente a nossa história. As crianças nesse tempo vieram, né, a gente trabalhando, pode passar. É o Azaf e a Adriele. Primeiro veio a Adriele. Hoje ela está com 15 anos, vai fazer 16 em agosto. E o Azaf, que hoje está com 11 anos. Essas são as nossas bênçãos, herança do Senhor. Essa aí foi a gravação do Território Teu. Tem mais alguma? Esse é na Hillsong, na Austrália. Isso aí foi quando o Nilson chegou, da primeira vez que ele foi na Hillsong. Pode ir passando. Foi? Amém. Gente, e nesse tempo, eu queria contar, né, um pouquinho dessa história para você entender. Nesse tempo, vieram as crianças, a gente sempre trabalhando, e uma coisa que sempre acontecia na minha mente era que eu não estava sendo útil para o Senhor. E eu queria que você lesse, você vai até rir, poxa, vocês fizeram tanta coisa, e você ainda pensava isso. Eu quero ler com você, eu quero te convidar a ler 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. 2 Coríntios 10. Amém? Você achou? 2 Coríntios 10, 3, 4 e 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém. Eu queria que você entendesse isso. Essa parte do texto que diz: as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E eu quero, fiz essa introdução para contar como foi a minha vida. E eu queria te fazer entender isso. De repente, isso acontece na sua vida também. Eu vou contar como foi na minha vida. Devido a essa história de ter sido uma filha que não foi planejada, mas fui amada, meus irmãos amaram, minha mãe brincava porque ela, poxa, seus irmãos não deixam nem eu te bater. Eles ficam te defendendo porque você é mais nova. Mas dentro de mim havia ainda alguma coisa, uma fortaleza, e nós já ouvimos até o Nilson mesmo explicar como é que é feita uma fortaleza. São tijolos, um em cima do outro, né? É maior do que um muro. Uma fortaleza é maior do que um muro. Um muro, você pode fazer um muro e falar que é muro. Quando você vê muito alto, já vira uma fortaleza. Tem um determinado momento que você olha, gente, isso já passou, esse muro já é grande demais. Isso começou a acontecer na minha vida. Eu ouvi coisas que eu não detectava. Dentro de casa eu não sabia, só que eu ouvia na minha mente, achando que era meu. Eu ouvia, por que você nasceu? Eu ouvia isso, do nada, eu ouvia isso. Por que você nasceu? Eu ouvia, quando você casar, seu marido vai te trair. Não sei de onde vinha isso. Ou então, o Nilson saía depois, mais para frente. Ele saía de casa, olha, você vai receber um telefonema, ele morreu. Ele sofreu um acidente de carro. Ele isso, ele aquilo. Então, eu comecei a ver que eu tinha coisas que eu ouvia. Vinha na minha mente, lavando louça, fazendo as coisas. E quando eu estava sozinha, eu reparava isso. Depois, mais velha, eu fui reparar que isso veio lá de trás. E tiveram alguns episódios que depois eu fui entender. A minha irmã, bem novinha, que é acima de mim,
A Tininha, depois minha mãe me contando, disse que um dia ela chegou no quarto, ela tinha me deixado na cama, e ela chegou no quarto e falou, ué, cadê a Simone? Ela estava aqui agora. E a minha irmã tinha me jogado no chão, empurrado com o pé para baixo da cama. Minha mãe ficou desesperada procurando, cadê a Simone? Aí ela ouviu o barulho. E eu fui reparar que depois isso veio causar o quê? Durante um bom tempo, a minha irmã não conseguia me aceitar. E ela falava, por que vocês não me prepararam para receber outra pessoa? Eu era mais nova. E com isso eu fui recebendo coisas que eu não me lembrava, mas quando eu cresci, eu comecei a ver que eu tinha fortalezas. Nenhum momento eu estava achando que eu estava sendo aceita. Eu não aceitava a minha voz, eu não achava que eu cantava bem. Até queria ser cantora porque eu gostei da ideia. Mas eu não achava que eu ia agradar. Todas as vezes, se eu ensaiasse algum conjunto, quem vai fazer o solo? Você, botava todo mundo. E todo mundo, porque você não faz o solo? Eu, não, você, botava todo mundo para cantar, menos eu. Ensaiava, estava tudo certo. Tocava, os professores na escola de música, eles não dão 10 em escola de música, eles dão 9,9, né? E as minhas notas eram tudo 9,9, no violão clássico e no canto era 9,9, mas mesmo assim eu tinha fortalezas achando que ainda não estava bom, que não estava bom. E Deus, quando nos trouxe para cá, nós trabalhamos durante um tempo aqui com louvor e tal, e chegou o momento da gravação do Quero. E eu sempre frustrada porque não tinha sido cantora. Eu queria ser cantora. E quando eu casei, veio a Adriele, eu falei, ai, que bênção, né, neném e tal. Mas eu fiquei, puxa, o meu sonho de ser cantora não vai dar. Eu estou sendo meramente uma esposa de pastor. Eu só estou atrás do Nilson. Eu nunca vou ter a minha parte que eu queria ser cantora. E Deus foi trabalhando no meu coração, e na gravação do Quero, Deus me mostrou, eu não estava nem um pouco feliz de estar gravando. Eu falei, não, Jesus, eu não vou. E Deus falou, Deus mandou, você vai cantar lá na frente. E até então nós não tínhamos ninguém que cantasse. A nossa gravação tinha sido todo mundo junto. E eu, não vou. E Deus teve que usar uma pessoa que não sabia de nada, lá do Rio de Janeiro, para me entregar um recado. E ela falou, olha, você não quer fazer uma coisa, mas é de Deus, Deus está mandando, e é isso que vai acontecer, tal, você vai fazer, porque Deus está mandando, e é de Deus, vai, minha filha. E eu, meu pai do céu, vou ter que fazer. Aí eu falei com ela, irmã, é isso que está acontecendo. Meu marido falou que é de Deus, mas eu não estou querendo cantar isso lá e tal, eu não quero ser cantora, eu não quero cantar isso. E Deus me empurrou, e nós gravamos. E no dia da gravação foi uma bênção, quem estava aqui, algumas pessoas já conhecem essa história, foi algo tremendo. E Deus me falou, minha filha, eu vou escrever a tua história do jeito que eu quero, não da maneira que você quer. Você queria ser cantora como a Aline Barros, como a Cassiane, como qualquer uma outra dessa que vai sozinha? Você vai, mas você vai junto com a igreja. Esse momento, você vai e vai ter um monte de gente com você. E eu, meu Deus do céu, mas como é que vai ser isso? E fomos gravar, foi uma bênção, Deus abençoou. Deus deu assim, uma graça tremenda aquele dia. Até hoje, quando a gente vê o DVD, a gente sente a presença de Deus. Foi uma bênção. Mas eu ficava ainda assim, meia, puxa, ainda não estou sendo cantora. E Deus me falou, olha aí, minha filha. Tinha mais ou menos 3.500 pessoas, 3.000 que falaram, só dentro do lugar. E eu falei, poxa, eu queria gravar um CD, eu queria ser cantora. Quando eu fui para a Donep, eu achei que eu ia ser cantora. Lá eu vou conhecer gente que vai me botar para ser cantora. E nada tinha acontecido. E quando chegou na gravação, Deus me falou, olha aí, tem mais ou menos 3.000 pessoas aqui. Lá fora tem mais não sei quantas. Eu vou fazer. E eu entrei em pânico, né? Porque gravar ao vivo não pode errar. Tem um monte de câmera para você. E na época eu tinha muito medo. Eu cantava só de olho fechado. Chorava o tempo todo no louvor. E para gravar foi uma coisa, mas Deus me abençoou, eu abri o olho e consegui cantar, porque eu cantava só de olho fechado, tão apavorada e chorava à toa, mas Deus deu vitória. E eu comecei a entender que eu precisava deixar cair essas fortalezas e precisava aceitar a vontade de Deus para a minha vida. E eu comecei a pedir a Deus, como diz o final desse texto, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E eu tive que aprender a ser obediente ao Senhor. Todo mundo falava, gente, você tem condições de arrebentar. Tinha gente que chegava para mim e falava, por que você não entra no Raul Gil? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Essa professora, por exemplo, minha de canto, falou, eu te boto no Teatro Municipal, tenho certeza. Se você fizer um vocalize na frente, você entra.
Na frente deles, da banca, você entra. E eu chorava, Jesus me livra dessa, ela quer me levar lá. E Deus fez um reboliço no dia que ela queria me levar. A filha dela ficou doente, eu não fui. Jesus, muito obrigada. Conversei com ela, falei, olha, não quero isso, eu não vou. Me desculpa, mas eu não vou. E vários momentos aconteceram de pessoas entrarem na escola de música, bater a porta assim, e pedir para entrar para ver quem estava fazendo um simples vocalize. E vocalize aquele lá, 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 lá. E eu, meu Deus, as pessoas, não, desculpa, só vim ver quem está fazendo. Eu, meu Deus, pedi para ver quem estava fazendo vocalize. Eu falei, Jesus, tu tem alguma coisa diferente para mim. Mas eu não aceitava. Eu achava que eu não tinha. E todo mundo falava, você é demais, você é demais. Teve gente que chegou para mim na Donep e falou, olha, quando eu olho para você, eu vi a Whitney Houston cantando. Eu me sentia, né? Eu, o quê? A Whitney Houston cantando. Gente, você... E eu copiava ela a beça na época. Cantava muito igual. E eu achei o máximo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, não, mas eu vou gravar para Jesus. Jesus vai, um dia vai. E eu não cedia a essas coisas. Mas eu sempre achava que a minha vontade tinha que prevalecer. E eu não me alegrava. E várias vezes, já contei isso no Ministério de Louvor. Várias vezes eu chegava no dia 31. Minha família sempre passou com a gente. Dia 31 eu ficava arrumando as coisas. Sempre atrasava um pouquinho. E eu ficava demorando para vir para a igreja. Vou confessar a vocês. O pessoal vinha para a igreja e eu ficava, cara, pode ir lá que eu vou tomar banho, que eu estou acabando de arrumar as coisas da ceia. Pode ir. Mas era mentira. Eu não queria vir para a igreja porque era mais um ano que eu não tinha concretizado o meu sonho. E fiz isso muitos anos. Muitos anos eu fiz isso. Nilson, dirige lá o louvor que eu estou chegando atrasada. Mas eu atrasava um pouquinho para poder chegar depois e não precisar dirigir louvor. Porque eu queria, a minha vontade, não estava entendendo o que Deus queria para a minha vida. E Deus foi trabalhando na minha vida, eu parei de fazer isso. Dia 31 eu chego na hora, né? A gente canta, dia 31. Mas teve um momento que eu tive que parar e pedir perdão a Deus. E eu falei, Senhor, eu quero a tua vontade. Eu sempre falei que queria a tua vontade, mas eu guardava um rancorzinho, uma raivinha de Deus, por Ele não fazer a minha vontade, não fazer o meu sonho. E eu entendi que isso aqui precisava acontecer na minha vida. Destruição de fortalezas. Eu tinha que ficar feliz com o que Deus me deu, não o que eu sonhei. E Deus falou, minha filha, você quase entendeu o que eu tinha para a sua vida. Você até vai trabalhar com música, mas vai ser da minha maneira. Eu te prendi aqui, você vai trabalhar na igreja, você vai abençoar, você vai para missões, você vai cantar na rua, você vai cantar no trem, você vai cantar onde eu te mandar. Mas eu não quero que você tenha essa história. Aquela história que você sonhou era para essas mulheres, para essas cantoras. Para você eu quero uma igreja, você vai ser a esposa do pastor Nilson. E eu louvo a Deus, porque hoje eu já entendi que isso é maravilhoso ser a esposa do pastor Nilson. Eu oro por ele, eu intercedo por ele, eu converso com ele, ajudo em muita coisa. E Deus me fez entender como eu poderia trabalhar em outra área se eu negligenciasse a minha casa. De repente, eu ia estar viajando o mundo todo, sendo uma cantora. Deus fechou todas as portas. Se eu fosse contar aqui, não ia nem imaginar. Cada porta, festival de música. Eu ganhava primeiro lugar. Teve um festival de música que fomos um conjunto, aquele conjunto louvor. Fomos cantar e era festival de música de conjunto. E nós fomos cantar e, numa determinada música lá, eu tinha um pedacinho para cantar. E eu, com esse meu jeito, nada chamativo, comecei a cantar o pedacinho da música que eu cantava. E comecei a improvisar. Uá! E eu tinha por volta de mais ou menos 17 anos. E o que eles fizeram? Os jurados pegaram, juntaram todos lá. Quem era o conjunto que ganhou? O Conjunto Louvor. E eles decidiram fazer o seguinte. Tem um troféu aqui que era para faixa. Só que tivemos poucas faixas. Não dá para fazer uma competição. Pegaram, tiraram o negocinho e falaram assim, olha só, nós vamos botar esse troféu para a melhor cantora. E chamaram, eu quero chamar a Simone do Conjunto Louvor, porque ela vai ganhar um troféu que não existia, de melhor cantora. E pegaram o troféu e me deram, tiraram o papelzinho. Meu Deus, melhor cantora, nem tinha essa categoria. Eles fizeram porque me viram cantar. E eu falei, Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu não enxergava que Deus não era talento só. Era a presença de Deus que fazia toda a diferença. Então, sempre, né, não temos tempo para contar tudo, sempre Deus estava sinalizando, mas eu tinha uma fortaleza na minha mente que não entendia que Deus estava me direcionando para ser esposa de pastor, sim, para cantar, sim, num grupo, e é maravilhoso.
Não há problema nenhum em ser de um ministério de louvor, não há problema nenhum em ser back vocal. Sempre amei fazer isso, mas dentro de mim eu guardava um rancor de Deus por não me dar o sonho de gravar um CD e um solo. E depois, mais tarde, eu vinha gravar os CDs solos e, glória a Deus, tem sido bênção. Mas tudo para a glória do nome de Jesus, no tempo do Senhor, da maneira do Senhor. E eu queria te convidar a entender nessa noite. De repente você está pensando aí, eu tenho coisa também que eu não entendo porque é que não aconteceu na minha vida, eu sempre achava isso. Por que não acontece? Por que não acontece? Às vezes, querido, vou falar o que aconteceu comigo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Os sonhos de Deus. E o Nilson me usava como, como exemplo para fazer música. E ele fez... não deixarei de te louvar. Aí eu olhei para a cara dele, você fez isso, né? Só para me dar um tapa na cara, né? Pode a terra se abalar, eu creio em ti. E eu, puxa vida, descer para atacar na minha cara, né? Eu sei que é bênção. E ele, calma, Simone. Né? Assim que ele fala, calma. E fez, nunca é em vão a lágrima do crente. Lágrima é semente de um sonho que vai se realizar. E eu fiquei, Jesus, é o sonho de Deus. É o sonho de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus é maravilhoso. Nós viemos de famílias pobres, nós não tínhamos nada, andávamos a pé, nosso sapato também furava, nós não tínhamos roupa. Hoje nós vivemos porque um dia nós falamos, Senhor, eu quero obedecer. E quando Nilson chegou para mim para falar que queria ser pastor, eu falei, cara, corre disso, sai fora que isso é furada, esse negócio de pastor não dá certo, sai fora disso. E ele, não, Simone, Deus está me tocando. E nós fizemos um jejum de uma semana e oração, e Deus confirmou que era isso que ele queria. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu queria sair fora, eu queria ser cantora, por que eu vou ser mulher de pastor, meu Deus? Mas Deus tinha preparado. E quando a gente foi namorar, algumas pessoas chegaram para a gente e falaram, olha, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, isso não é de Deus. E vinha a gente entregar recado. Olha, eu via nisso quebrando a perna. Olha, Deus vai matar. E não é de Deus, não é de Deus, é o meu pai, o que eu faço? E o Nilson, vamos separar então. Vamos separar, então não é de Deus, separa. E a gente tinha terminado num sábado. Aí ele falou, Simone, estão me entregando um monte de recados e não é de Deus. Eu, tá, vamos, ok. E no domingo eu estou lá na igreja, chega as minhas amigas, Simone, olha lá para cima, para a galeria. Aí eu, o quê? Olha lá para trás, para a galeria. E quando eu olhei, o Nilson lá. Aí eu, o que esse garoto está fazendo aqui? Não falou que é para terminar o namoro, que não é de Deus? Aí acabou o culto, ele foi, vim te levar em casa. Aí eu, mas não é para terminar, menino? Termina ou não termina? E ele foi, não, vou te levar para casa. Ele falou, olha, eu não estou aceitando isso. Eu não aceito isso. E falou, vamos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. E Deus vai ter que falar com a gente e tal. E nós oramos também, fizemos o jejum. E Deus confirmou, olha, e a palavra que Deus nos deu foi uma que a gente nunca mais esqueceu, que fala, eu vou à frente, vou destruir as correntes de bronze, eu vou despedaçar os ferrolhos. E Deus começou a falar no nosso coração que ia fazer, ia acontecer. E foi uma luta quando a gente namorava, assim. O pessoal ficou meio maluco, achando, olha, isso é desobediência. Desobediência. Mas uma coisa que eu quero deixar para você. Se as pessoas vierem falar, e você tiver certeza que foi Deus que falou com você, mete as caras, vai embora, porque foi assim que aconteceu na nossa vida. Falaram que era de Deus, essas profecias e esses recados, que não era para eu casar com ele, não era para a gente namorar, e nós pedimos ao Senhor para falar com a gente. Então, quando ele falou conosco, nós entendemos que era de Deus, nos deu uma palavra. É assim que você vence. Você tem que ter uma palavra de Deus. Nós oramos uma semana também, pedimos uma palavra e Deus nos deu esse texto, nós entendemos. Vai que Deus vai abrir as portas, Deus vai colocar tudo no lugar. E nós não sabíamos por que estavam entregando tanto recado. Até hoje a gente acha que não era nada. Porque nós casamos, nós somos um dos casais mais felizes que eu conheço. Né? Não vejo assim, explicação, só diabo, para não querer que a gente se casasse. Porque quando eu me casei com ele, eu tive uma pessoa que me empurrava. Porque tudo eu dava para trás. Tudo eu, não, isso não vai não, isso não vai dar certo. Eu tinha muitas fortalezas na minha vida, então era muito medrosa. Tudo eu achava que não ia dar certo e ele é todo para frente. Vamos embora que vai dar certo, vai em nome de Jesus. Então eu entendi que era o diabo que não queria que eu casasse com ele. Eu não ia ter meus filhos,
que hoje tocam com a gente, que são uma bênção, trabalham na igreja. Então, como é que havia o Asaf e a Adriele? Não é verdade? Só Nilce e Simone para dar Asaf e a Adriele. Então, eu vi que Satanás que estava tentando nos afastar. Então, muita coisa aconteceu, mas eu quero fechar isso hoje. Que você venha aqui na frente, nós vamos pedir para o Nilson estar orando por nós, que a gente abra o nosso coração para a vontade de Deus. Para a vontade de Deus. Senhor, eu quero estar aqui, ó. Deuteronômio 28. Bênçãos decorrentes da obediência. Eu quero fazer a tua vontade. Abro mão do meu sonho para fazer o teu sonho se realizar na minha vida. Eu quero convidar você, se você quiser vir ao altar de Deus e fazer como um dia eu fiz. Senhor, eu abro mão e quero aceitar a tua vontade. A tua vontade. Eu queria sim uma história. Eu tinha sonhado para mim uma história e achava que era a melhor coisa da minha vida. Hoje eu vi que a melhor coisa da minha vida está no centro da vontade de Deus. E vejo quanto eu sou útil na casa do Senhor. Deus destruiu essas fortalezas que diziam para mim, por que você nasceu? Por que você nasceu? Eu ouvi muita coisa, de repente você ouviu muita coisa. Por que você nasceu? Você é muito espirituosa, você fala muito rápido, você fala muito alto, você é muito agitada, você é muito calmo. De repente você ouviu palavras que te depreciavam. E você guardou isso e Satanás foi botando fortalezas na sua mente. Eu não achava que eu tinha condições de nada, querido, de fazer nada. Todo mundo via Deus na minha vida, mas eu não enxergava. De repente você está dessa maneira. Você não consegue achar, Deus não me usa. Deus não tem nada para mim. Eu acho que eu sou uma inútil, Deus não vai me usar. E Deus está hoje aqui, disposto a quebrar essas fortalezas. Foi para isso que Jesus veio, para destruir as obras do diabo. Eu quero te convidar a aceitar a vontade do Senhor. E você vai ver na sua vida, assim como eu vi, quantas bênçãos que eu não imaginava. Uma família feliz, um marido abençoado. Eu tenho uma casa que é maior do que eu preciso. Eu tenho carro, estou tentando vender o outro. Porque Deus tem abençoado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos a presença do Senhor. Mas a bênção da obediência, as bênçãos decorrentes da obediência diz que eu vou ser bendita, que eu vou ser abençoada em todas as áreas, até naquilo que você não precisa. Mas primeiro obedeça à vontade do Senhor, os planos que Ele tem para você. Fale com Ele agora, comece a orar. Senhor, eu quero abrir mão da minha vontade, dos meus sonhos. Quero sonhar aquilo que Tu tens para mim, Senhor. Quero convidar a igreja a ficar de pé, comece a orar. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor sonhou para mim. Eu sonhei um dia isso e isso, mas eu sei que os teus sonhos para mim são melhores, ó Pai. Oh, comece a orar, Pai, eu abro mão da minha vontade, para que eu veja na minha vida, Senhor, a glória do teu nome. Comece a pedir, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Pai, quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. E Deus fala para você, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conheci e já te consagrei. E te ungi para levar as nações. E você de repente está falando como eu falava. Senhor, eu não sei falar. Mas Deus está falando como falou para Jeremias. Onde eu te enviar, tu irás. Quando eu te mandar, você vai falar. Abra a tua boca que eu vou encher. E essa palavra, eu quero que você saia nessa noite com essa palavra. Está ouvindo Jeremias? Você é Jeremias. Antes de você ser formado, o Senhor já te consagrou. Não pense que você não é ninguém, como um dia Satanás jogou na minha mente, dizendo que eu não era ninguém. Todo mundo via Deus na minha vida, mas eu não enxergava, porque Satanás cegava o meu entendimento. Você é poderoso na mão de Deus. Deus fez uma história linda para você. De repente você que saiu do caminho que o Senhor tinha preparado para você, mas ainda há tempo de voltar. Deus está aqui. Ore a Ele, Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu sei que tu tens o melhor. Abre o meu entendimento, Senhor. Oh, Jesus, comece a orar, peça ao Senhor, Pai, faz a tua vontade na minha vida. Oh, Senhor, disseram para mim tanta coisa, Senhor. Satanás em todo o tempo queria minar a minha força, queria me tirar dos teus caminhos. Eu ouvia muita coisa. Muita gente dizia que você é esquisito, você é esquisita. Por que você está falando? Por que você vive? Eu ouvia no meu ouvido. Por que você não se mata?
Mas eu sei que você também de repente já ouviu isso. Por que você não se mata? Acaba com a sua vida. Mas Deus tem uma história para você e Ele não vai abrir mão. Desde quando você estava no ventre da tua mãe. Você de repente foi como eu fui. Não fui planejada. Não fui querida. Não estavam me esperando. Minha mãe achou mais uma boca. Meu Deus, eu não sei se ela pensou alguma coisa. Por que mais uma filha, mais um filho? Eu não sei o que eu senti quando eu estava lá. Mas eu sei a história que Deus tinha para mim. Deus tinha e tem uma história para você. Você tinha que nascer, querido. Você tinha que nascer. Você tinha que nascer, tá ouvindo? Você tinha que nascer. Não foi um acaso. Não foi um acaso. Você tinha que nascer. Porque Deus já tinha te escolhido. E quando você abrir a sua boca, você vai ver a glória de Deus. As vidas que estão perto de você vão perceber. Elas já percebem. De repente você que não enxerga, como acontecia comigo. Mas Jesus te ama tanto que se entregou na cruz. E Ele tem uma história para você. E onde quer que você pisar, querido, Deus vai te abençoar. Deus vai te usar. Creia nisso. Não desista, não desista. Se entregue hoje, aceite. E hoje eu creio que Deus vai fazer algo tremendo na sua vida. Vai abrir os seus olhos para aquilo que Ele tem para você. Amém.